Olá, 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 boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje e hoje nós vamos falar sobre um tema que está aí no auge, né? A guerra aí de Israel com o Irã e está tendo muita polêmica. Eu vi um post no Facebook aonde a pessoa colocou assim: o Israel de hoje já não é mais o Israel daquela época dos antepassados, né? Tipo assim, como se Israel fosse o vilão. E aí, falando que Deus abandonou Israel, não sei o que, aquela coisa toda. Então isso me chamou a atenção e eu falei, não, vamos falar sobre isso, por quê? Porque é um tema atual e a gente precisa entender sobre isso. Né? Será que Israel está certo? Será que quem que é o Irã? Você sabe quem que é o Irã? Será que o Irã está na Bíblia? Será que essa guerra começou agora ou isso já é de mais tempo? Então nós vamos entender isso aí direitinho para a gente poder formar nossa opinião com base em estudo e não com base no que a gente escuta na televisão. Porque a mídia, infelizmente, ela manipula para defender um ponto de vista dela, ela maqueia ali as informações e acaba que a gente fica acreditando em tudo que a gente vê na televisão. Então vamos estudar a fundo para a gente entender esse conflito de uma vez por todas. Tá certo? Então vamos lá, essa é a bandeira do Irã, né? Onde fica o Irã? Fica lá no Oriente Médio ali, né? Naquela parte do Oriente Médio ali, perto do Iraque, aquela região ali. Então vamos lá, olha só, o Irã. O Irã passou a se chamar Irã somente em 1935. Antes o nome era Pérsia. Já ouviu falar de Pérsia? Vai, então a rainha Esté casou com um iraniano. Exatamente. É o rei da Pérsia, não é? Gostei, não. É a Pérsia. Ela era judia. A Pérsia é a Pérsia bíblica, é o Mas Irã. através desse casamento dela. você Da sabe raiz que o povo Esther. Lembra lá? Exatamente. Será que nós vamos ver isso aí? Então, o Irã só passou a chamar Irã agora, em 1935. O nome dele era Pérsia. E aí, a gente vai ver que o povo, a gente já estudou isso, o povo ficou cativo, né? Aonde? Na Babilônia, né? Aí era o rei Nabucodonosor. Aí chegou quem para libertar o povo? Os persas. Lembra disso? Olha o Irã aí, ó. Mas o Irã ele tava muito legal, tava muito bonzinho. Por que ele atualmente ele tá com Ah, então. Pois é, vamos ver. Vamos ver isso aí direitinho. Então, olha só, os persas na Bíblia, né? Lá no livro de Esdras e Isaías, olha lá, o Ciro o Grande. No livro de Esther, né? O rei Assuero. No livro de Daniel, fala também. Dario e Ciro, todos eram persas. Artaxerxes I, com Neemias e Esdras também, né? Quando eles liberam ele para reconstruir o templo de Jerusalém. Então são os persas. Os persas, ele aparece na Bíblia, são um dos povos mais antigos do mundo, né? Tanto que a escrita deles, na época, era cuneiforme. Lembra lá da escrita cuneiforme? Aqueles pauzinhos assim que a gente... Lá no livro de Gênesis, a gente estudou muito sobre escrita cuneiforme. Eu aprendi isso daí. Isso. Então, olha só, a antiga Pérsia. Que religião que eles tinham na antiga Pérsia, né? No Império Persa Bíblico, né? Então, olha só. Durante os tempos bíblicos, de 550 a 330 antes de Cristo, olha só, hein? O Império Persa era governado pela dinastia Aquimênida, incluindo Ciro Grande, Dario I, todos personagens bíblicos. E a religião deles era o zoroastrismo. Essa religião é interessante que ela já era monoteísta. Ela acreditava que existia só um Deus. Já nesse zoroastrismo, tá? Era a religião que eles tinham lá. Só que eles eram um povo muito... tipo assim, respeitava. Se você é católico, eles respeitavam. Se você é hindu, eles respeitavam. Estou dando exemplos, tá? Se você é budista, eles respeitavam. Tanto que existe
daqui a pouquinho nós vamos mostrar sobre ele, né? Um rolo, né? Aonde que ele conta, eles escreviam assim, né? Por exemplo, às vezes ele tinha o selo, e eles rolavam ele na argila, queimava e virava cerâmica e preservava. Então, nos dias de hoje, se achou muita coisa escrita, né? E como que era a cultura persa. Eles eram um povo bem assim, ecléticos mesmo. Vamos ver isso aí. Então, olha só. Ciro, que era um persa, foi chamado de ungido do Senhor, em Isaías 45:1, por permitir que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruir o templo. Esse Ciro é o que deixava o pessoal ter várias... Exatamente. Cada um podia cultuar o Deus que quisesse. Podia. Agora quando aí que Daniel ele causa lá da cova dos leões, tal, aquela coisa toda. Então isso aí já era o persa, é a história do Irã. Olha só, isso que nós estamos estudando é a história do Irã. Agora sabe onde que a gente está? Na Bíblia. Nós estamos no livro de Isaías. Ciro, um persa, um chamado ungido do Senhor, porque permitiu eles voltarem para Jerusalém e reconstruir o templo dos judeus. Mas ser chamado de ungido do Senhor não significava que ele... Não, ele quis dizer assim, porque Deus ungiu ele, usou ele para poder ajudar a libertar o povo. Permitir, né, eles voltarem e reconstruir o templo, que eles ficaram cativos lá em cima durante muitos anos, né? Então, olha só, a política religiosa persa era igual à tolerância. Ao contrário de outros impérios antigos, os persas foram notáveis por sua tolerância religiosa. Inclusive, muitos judeus, quando ele permitiu os judeus voltar, muitos queriam ficar lá, não voltaram. Ficou lá na Pérsia. Ficou lá na Pérsia, de tão bom que era. Lá em Israel, pertinho do Irã. Fica não tão perto não, mas não é tão longe também não. Fica no Oriente Médio então, também. Assim, tem vários, como os países lá são bem menores, né? Então, fica próximo. Como se fosse, daqui a pouquinho eu vou mostrar no mapa. Tipo no Brasil, é como se fosse Minas Gerais, Rio de Janeiro. É a distância daqui na Bahia, mais ou menos. Em torno de uns 2.000 quilômetros. Então, olha só. Ao contrário do que eu falei, né? Ao contrário do que os outros impérios, na época, os persas tinham ali, eles traziam o povo cativo, mas permitia o povo adorar o seu Deus. Tá? Isso é uma coisa muito moderna para a época. Os persas sempre foram muito, muito modernos. E aí nós vamos ver esse cilindro de Ciro, tá? Foi um achado arqueológico que afirma que ele restaurou templos de vários deuses para diversos povos. Não foi só o povo judeu que ele deixou voltar para reconstruir, não. Ali tinha outros povos ali que ele falou, não, vai lá, volta e reconstrói seu templo lá, tal. Isso é arqueologia, tá? O cilindro aí, ó. Isso é o cilindro. Tá? E para quem não acredita na Bíblia, esse cilindro aí, ó, ele prova a veracidade bíblica, porque ele conta a mesma história que a Bíblia conta, só que isso aí foi achado no Iraque, foi achado enterrado em arqueologia, contando a história que a Bíblia conta. Então quem duvida da Bíblia, esse aí é um achado arqueológico muito importante para a pessoa pesquisar, tá? Chama o cilindro de Ciro. O persa, olha o cuneiforme, olha a letra que está escrito. Tá vendo aqui, ó? É cheio de risquinhas, assim. Se você pegar ele e rolar ele numa... Coloca um tanto de tinta em volta dele e rola ele assim, ó. Parecendo um rolo de pastel. Vai ficar reto, vai virar isso aqui, ó. Olha só. Você rolava ele assim, ó, na argila. Aí isso aí, eles liam isso aí. Eles liam isso aí, é a língua deles. Tá? Então, olha só, no trecho do cilindro de Ciro, na linha 15 a 21, dando a genealogia de Ciro Grande, relatando a sua captura da Babilônia em 1539. Bate exatamente conforme a Bíblia fala. Mesma história. Quando Ciro foi lá lutar com Nabucodonosor, né? Pode falar. Por que é tudo tipo... Oi, desculpa. Por que tudo tipo... Mas é tempo
passado, tudo tem que, tipo, achar enterrado. Aí encontrou isso aqui, foi enterrado. É enterrado. É porque se você ficar 2000 anos sem varrer a casa. Aí vai subir. Aí eu deixei essa aliança aqui. Tá aqui a aliança, eu deixei aqui no chão. Aí daqui 2000 anos vai ter 1 metro de terra em cima dela. Terra, então entulho. Nasce Achei que a mato, pessoa cresce fica enterrada. árvore. Então a história ela fica enterrada. Lá em Jerusalém, se você quer saber o passado, você tem que cavar. Aí você acha as coisas. Porque achei que a pessoa que enterrava o negócio para que depois descobrisse. Não, inclusive, Às vezes- onde a Bíblia fala, por exemplo, que teve incêndio, que Josué chegou e incendiou, não sei o que e tal. Hoje em dia eles cavam e acham as cinzas. É isso que eu ia falar. Às vezes a cidade, às vezes foi saqueada e tal, o pessoal sai tudo dali Exatamente. e abandona o lugar. Aí vai fica as ruínas. terra. Caindo, E a o vento vai história tá soprando toda poeira, terra, cresce mato, né? E cresce as árvores. Cresce árvore, e aí fica tudo aquilo ali debaixo da terra. Tá? Depois vão achando, né? Exatamente. Então esse cilindro de Ciro, ó, é um cilindro de argila, isso eu peguei no Wikipédia, tá? É um cilindro de argila atualmente dividido em vários fragmentos, no qual está escrito uma declaração em grafia cuneiforme acadiana, né, em nome do Chá. Nós vamos ver o que é isso aí. Ciro o Grande, ele data de 539 e foi descoberto nas ruínas da Babilônia, na Mesopotâmia, no atual Iraque, em 1879. Hoje ele fica no Museu Britânico. Tá? Quem quiser ir lá conhecer, eu sou doido para ir. Um dia eu vou lá conhecer, porque tem muita coisa da cultura persa. Você quer entender o livro de Daniel? Estuda cultura persa. Você quer a gente precisa entender essas outras culturas para a gente entender a Bíblia. Se eu quero entender Moisés na essência, eu tenho que conhecer o Egito, a cultura egípcia, para entender por que das 10 pragas, por que foi sangue, por que foi noite, por que foi isso. Cada uma... Exatamente, cada uma ali atacava uma coisa muito importante na cultura egípcia. Então, por exemplo, quando eu vejo lá, falando lá no livro de Daniel, um anjo com cara de leão e asa de águia, isso na cultura persa tinha um significado. Tá? Então, eu preciso entender essas coisas para poder entender a Bíblia no contexto correto. Então, o que fala, né, esse cilindro de Ciro? Ó? Ele fala que Marduk, olha lá Marduk. Essa é a foto do Marduk. Eu já mostrei essa foto do Marduk aqui já, né? Esse era um deus muito importante lá na Babilônia, tá? Então, quando Ciro foi lá e destruiu a Babilônia, vamos dizer assim, destruiu, né? Ele deixou ainda o pessoal, ele fez discursos ainda, assim, engrandecendo Marduk. Ele era um cara muito político, né? Então, olha só, Marduk procurou um governante justo e escolheu Ciro. Tá escrito lá, isso está escrito lá no cilindro. Tá? Ele ordenou que Ciro fosse a Babilônia e entregou a cidade sem batalha. Então, Ciro restaurou os santuários. Quais santuários? De Marduk. E devolveu os povos exilados às suas terras, incluindo o povo judeu, que estava lá no meio. Isso confirma exatamente a história de Esdras, que relata: Ciro não apenas conquistou a Babilônia, mas libertou povos exilados e reconstruiu templos. Então, olha só como é que o Ciro era um persa bom. Por que você está falando isso antes? Porque é totalmente hoje a visão do Irã. O Irã hoje é uma ditadura das bravas. Mas nós vamos ver que nem sempre foi assim. Nem Pode de todo governante. dia. Hã? Tudo pode de governante. Exatamente, nós vamos entender isso. Nem todo dia acontece isso. Exatamente. Então nós estamos indo lá na história bíblica de 500 anos antes de Cristo, entendendo. Você vê que o povo persa ali, ó, igual o Ciro Grande, né? Eram pessoas honradas, pessoas, por mais que fazia povos escravizados ali, mas isso era uma coisa de império na época. Mesmo assim, ele era tão bom que o povo judeu, muitos ficaram lá. Inclusive tem na minha árvore genealógica judeus de lá, do Iraque, daquela região lá, que ficaram, viveram lá. Tem judeu lá no Iraque também? Ainda tem? Ainda tem. É porque as pessoas às vezes já tinham estabilizado ali, né?
montando hoje. família e tal, e poderia continuar adorando a Deus, então fala assim, então justifica. Exatamente. Então, vocês estão lá, deve estar sofrendo. Hoje já não pode. Né? Exatamente. Hoje nós vamos ver. Calma aí que nós vamos ver. Então nós estamos assim, voltando lá no começo para a gente entender a história toda. Então o livro de Esdras vai... Olha o que fala lá em Esdras 1, de 1 a 3. Olha só, vou ler, tá? Exatamente conforme lá o achado arqueológico. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo: assim diz o Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou para edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é do seu povo, que suba a Jerusalém e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Aí ele permite, né, o povo voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. Isso está lá em Esdras 1, 3. Olha só, a história entre Israel e o Irã, desde a época de Esdras, Neemias, antes de Cristo. Ó, muitos anos atrás. Também muito tempo atrás. Exatamente. Então, lá na Pérsia, já existia todas essas religiões aí, ó. O zoroastrismo, né? O judaísmo, o cristianismo depois. Olha só, isso eu estou colocando do século 3 ao século 7 depois de Cristo. Agora já é mais recente, já é depois de Cristo. Tá? Mas até no século 7 depois de Cristo aí, ó, eu tinha um tanto de religião lá no Irã. Era a Pérsia. Tinha o judaísmo, tinha o cristianismo, tinha esse budismo, o gnosticismo, maquineísmo, olha só o tanto de ismo, né? Eram todas religiões ali que viviam ali, eles viviam entre eles ali, se dando bem, tá? Aí, na Idade Média, surge o tal do Islã. Você vê que aqui ainda não tem o Islã. Não existia Islã aqui ainda. Isso é muito importante. Tinha Pérsia. Os persas, a Pérsia era o país. Agora eu estou falando das religiões que tinham lá naquele país. Tinha judaísmo, tinha cristianismo, tinha um tanto de ismo, budismo, não sei o quê, mas não existia Islã. O Islã foi fundado só agora, olha lá, ó, no século 7 depois de Cristo. O Islã, agora vem o Islã, né? No ano 651 depois de Cristo. Após o império, a queda do império, eles lutaram lá, e aí nasceu o Islã, tá? Esse Islã aí é onde que vai começar a centralizar a religião da Pérsia. Então, que tinha todo mundo ali, judeu, cristão, não sei o quê. Agora o Islã vai crescer muito rápido ali, tá? Vamos ver, ó. Então, eventualmente os persas adotaram o Islã com forte cultura própria e mais tarde preferência pelo ramo xiita, que até hoje é predominado no Irã. Então, vamos entender agora esse Islã. Nós vamos estudar esse Islã para a gente entender aí como é que funciona a coisa. Então, o Islã, como religião revelada, começou com Maomé. Vocês já ouviram falar de Maomé? Já? Então, ele foi o fundador do Islã. Na verdade, os Islã, quem é Islã, acredita que não foi Maomé que fundou o Islã. Foi Deus que deu o Islã para Maomé para difundir a coisa. Entendeu? Então, tipo assim, não criou do zero. Foi Alá, eles falam Alá, né? Alá que revelou essa coisa para eles, né? Como é que chama? Meu Deus. Alcorão. O Alcorão. Nós vamos falar sobre o Alcorão aí, ó. O Islã acredita no Alcorão e não na Bíblia. Aí, ó. O Alcorão, a foto do Alcorão aí. Nossa, Alcorão é assim? É outro livro, né? Nós temos a achava- Bíblia, eles têm o Alcorão. Eu achava Mas que a era tipo mesma a Bíblia, né? Assim, Não, é outra coisa totalmente diferente. não fala nada sobre a Bíblia. Nada, Eu achava que tipo era- assim, é totalmente diferente. Uma é a Bíblia,
o outro é o Alcorão. Apesar deles crerem também em Abraão, Isaac, Jacó, crer em Jesus. Só que esse Alcorão aí também ensina, é esse que ensina com os meninos desde novo. Não. Calma que nós vamos ver isso aí. Calma. Não? Ensinando a odiar Israel. Não. Não é não? Não, calma. Senta lá. Calma que aqui que entra o ponto importante para a gente entender direitinho, tá? Então olha só. Esse é o livro deles, o Alcorão. E o Alcorão tem textos polêmicos. Tá? Agora vamos ver isso aqui, que isso aqui é muito importante. Ah, mas é o Alcorão que incentiva? Não é o Alcorão que incentiva. É a interpretação errada, da mesma forma que a Bíblia. A Bíblia tem partes que a pessoa interpreta tudo errado e cria uma outra religião. Só bandeiras de cristianismo, eu tenho mais de 40 mil denominações diferentes por causa de interpretação. O Islã, mesma coisa. Está escrito lá, olha só, Alcorão 2, 191. Matai-os, onde quer que os encontreis. E expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é pior que a matança. Aí os extremistas, os terroristas, pegam só esse textinho aí e falam assim, ó, tá vendo? A gente deve matar todos os infiéis, onde quer que eles estejam. Só que é o contexto real lá, ó. É uma autodefesa contra ataques militares. Se você pegar o texto e ler o texto lá, ó, vai estar lá todo o contexto militar. Aí ele pega só a frase lá, tá vendo? Matar. Tá falando para matar, então sai matando, é os extremistas. Outro texto, Alcorão 9:5, verso da espada. Olha só, tá escrito lá assim, ó. E quando os meses sagrados tiverem passado, matai os idólatras, onde quer que os encontreis, aprisionai-vos, citando-os, extremistas, e mandando matar, né, na espada. Devemos matar todos os não muçulmanos, os extremistas dizem. Os extremistas são terroristas. Então eles falam, ó, devem matar todos quem é não muçulmano, se espelhando nesse versículo do Alcorão. Só que a interpretação correta. Esse verso se refere a tribos árabes específicas que violaram tratados de paz com Maomé. Tá? A mesma surata no verso 6, que é onde que tá, esse aí nós lemos no verso 5, no verso 6 diz, se algum dos idólatras te pedir proteção, conceda-lhe e leva a um lugar seguro. Olha lá. Só que os extremistas pegam só a parte de cima. Isso mostra que o combate era contra traidores armados, não civis nem pessoas pacíficas. Então vamos pegar mais um. Alcorão 5:33, ó. Recompensa dos que combatem a Alá e seu mensageiro. A recompensa dos que guerreiam contra Alá e seu mensageiro é que sejam mortos ou crucificados, ou tenham as mãos e pés cortados em lados opostos. Então o terrorista, ele usa esse texto do próprio Alcorão para justificar punições brutais, cortar a mão, cortar a garganta, cortar os pés. Esse versículo se refere a bandidos e rebeldes armados que espalham terror nas terras, como em caso de latrocínio, traição militar, revolta armada. Não é uma ordem genérica para matar pecadores e descrentes. Mas o terrorista ele acha que é. Então ele vai lá e faz. Usando como o Alcorão como base. Tem outro aí, ó, 47:4. Quando encontrar um descrente, golpeia-lhes o pescoço. Corta o pescoço, ó. Devemos degolar infiéis. Os terroristas falam isso, ó. Por isso que esse dia para trás aí lá na África, algum lugar da África lá, colocaram um tanto de cristão assim, ó. Degolaram. Só pelo fato de ser cristão. Não é nem judeu. E eles degolam, porque usando o Alcorão como desculpa para fazer o seu terrorismo. Porque o verso, ó, é um verso de guerra, referindo-se a campo de batalha. A continuação do verso diz que prisioneiros devem ser libertados com bondade ou mediante resgate. Algo que os extremistas ignoram.
Então está no mesmo texto que ele deve ter piedade, que ele deve ser bom, que ele deve ser... Só que ele não, o terrorista ele pega só a parte de cima. Né? Então os terroristas distorcem o Alcorão, removendo os versos do contexto, ignorando as limitações claras que o texto impõe. O Islã clássico proíbe o assassinato de inocentes, proíbe o suicídio, proíbe a traição e a agressão não provocada. Tudo isso contradiz atos de terrorismo. Então é a mesma coisa da gente ler a Bíblia, entender errado e formar uma religião nova. Isso acontece no cristianismo? Acontece. Esse dia para trás eu te mostrei um pastor adulterando com as irmãs da igreja, falando que estava na Bíblia. Porque lá adulterará com a esposa. Não é brincadeira, não. Coloca no Google aí, ó. Pastor adulterando com as irmãs da igreja, falando que está na Bíblia. Pode colocar no YouTube aí. Que você vai ver a reportagem da Record. O cara foi lá, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Aqui no livro de Oséias, ó. Tá escrito? Não, claro que ele não. interpretou Distorção errada. Da mesma forma que os terroristas leem ao Corão esses textos aqui e pega só a parte violenta e quer aplicar. Estava dando um conselho sobre uma mulher adúltera e está falando que para ele adulterará, falando que, dando uma ordem para ele, para o pastor adulterar com a mulher. Você que está assistindo, pesquisa aí que você vai ver que isso é verdade. Então acontece no cristianismo e acontece também no Islã. Ele lê o Corão, entende tudo errado e acha que tem que sair matando os outros porque Allah mandou. É um tema polêmico esse aqui. Mas acontece, são os extremistas aí, os terroristas. E aí o que aconteceu? Devido a essa diferença teológica, até no judaísmo a gente tem essa diferença. Lá já existia a escola de Hillel, a escola de Gamaliel, né? Então já existiam as escolas com visões diferentes de algumas coisas. Aconteceu a mesma coisa no Islã. O Islã depois divide em dois: os xiitas e os sunitas. Olha lá, ó. Sunitas e xiitas. Presta atenção nisso, que isso é coisa de estudar em escola, tá, Alice? Então, ó, muda um pouco a linhagem do Islã entre sunitas e xiitas, tá? Bom, não vou entrar muito em detalhe, mas são califados diferentes, são direitos diferentes, práticas espirituais diferentes, como se fosse uma igreja pentecostal e uma tradicional. São linhagens totalmente diferentes dentro da própria teologia islã, tá? Ah, mas um é mais mal que o outro? Não. Você tem terroristas dos dois lados. Vamos ver isso aqui agora. Então, o grupo terrorista, né? Vem dos sunitas ou vem dos xiitas? Olha só, os sunitas, Al-Qaeda, você já ouviu falar? Já. São grupos terroristas sunitas. O Estado Islâmico, sunitas. Boko Haram, sunitas. Talibã, xiitas. Hezbollah, você já ouviu falar? Xiita. Brigada pró-Irã no Iraque, na Síria. Houthis no Iêmen, xiitas. Então você tem, não é porque é sunita, xiita que não tem terrorista. Terrorista tem os dois lados. Tá aí o nome deles aí, ó. Então esses grupos armados hoje eles são apoiados politicamente pelo Irã. Aí que tá. Hoje em dia o Irã financia todos esses grupos aí, ó, com dinheiro. Arma, Tá. Então vamos lá. Ambos os lados têm grupos extremistas, mas são minorias políticas e ideológicas. Tá? Não a norma da doutrina, não é culpa do Islã. É culpa de radicalismo, de ideologias deles e força política deles. A gente estava lá na Espanha, tinha muito Islã, né? E eles são tranquilaços, cada um fica na sua, respeita. Quando a Yanga foi lá no Morro de São Paulo, ela falou que tinha muitos... Muçulmano? Não, Islã? não,
mesquita? Não, que você tem da religião judeu. Judeu? Ela falou que muitos. É. Que lá no que Monte bom. são muitos, que eles tem, lá tem, os judeus têm pessoal que vai para o exército, homem e mulher, né? Aí na época lá, que tava, eles foram tudo para lá para lutar. Ah, é legal, Tava, legal. porque eles tinham férias lá. Ah, legal. Em São Paulo. Ela disse que lá é uma ilha, né? São muito mesmo. Agora, olha só que legal. Muitos. Israel e Irã, até pouco tempo atrás, eles eram parceiros. Sabia disso? Eu já ouvi falar. Sabia disso? Que eles Israel eram. e Irã? Aham. Até 1979, Irã e Israel mantinham uma relação bastante próxima e cooperativa, embora não oficialmente diplomática. Mas por que eles separaram? Vamos ver isso aqui, tá? Isso mudou, essa parceria que Israel tinha com o Irã mudou radicalmente com a Revolução Islâmica. Mas antes, Israel tinha um papel muito importante no Irã. Vamos ver, olha só, engenharias e infraestrutura civil. Israel ajudou o Irã em projetos de saneamento básico, água potável, tratamento de esgoto lá, do esgoto do Irã. Todo foi Israel que projetou. Porque Israel tem uma tecnologia de água, né? Sistema de agricultura por gotejamento, para recursos hídricos. Israel ajudava o Irã. Tudo isso aí, ó. Sistema de irrigação moderna, tecnologia de dessalinização. É isso aí que eu ia falar. Eles sugeriram isso até aqui no Brasil. Tiraram. Para quê? Tirar o sal da Israel água tem do mar, muita do tecnologia. Nordeste. Israel ajudava o Irã. A usina de salinização do Irã hoje é tecnologia israelense. Construção de infraestrutura urbana, cidades como Teherã, Isfahan, foram todas construídas com engenharia israelense. Israel já ajudou nos anos 60 e 70, ó, nos anos 60 e 70, ele era pioneiro em tecnologia de uso e racionamento de água, né? Que esse país ali seco ali, ó. Então, no Irã tem muita tecnologia israelense. E o pessoal fica assim, mas como é que Israel sabe aonde que, igual esse dia para trás na guerra agora, Israel atacou o sistema de esgoto do Irã? Como é que ele sabia? Porque ele ajudou a projetar. Ele conhece tudo lá dentro do Irã, porque ele tinha engenheiros ali, enviava engenharia, ajudava o Irã. Pode pesquisar no Google aí, ó. Tá? Agricultura e desenvolvimento rural. Israel forneceu assistência técnica em kibbutzim, né? Pequenas kibbutz, tipo um poblozinho pequeno, né? E várias irrigação por gotejamento, manejamento de cultura em zonas secas. Engenheiros agrícolas, ó, treinaram iranianos e forneceram equipamentos. Havia voo direto entre os aeroportos Irã e uma parceria boa. Até pouco tempo agora. Até pouco tempo. Ó, segurança e inteligência. O Mossad, que é a inteligência israelense, atuava no Irã com o Savak, o serviço secreto do Shah. O Shah era como se fosse o rei. É o rei, literalmente, da Pérsia. Né? Agora já chamava Irã. Então Israel também vendeu armas, radares, tecnologia de vigilância. Então tem muita coisa de Israel no Irã. Relações comerciais e empresariais. A empresa israelense atuava em energia, engenharia, medicina, telecomunicações e agronegócio. Israel importava petróleo do iraniano. Eles tinham um comércio bilateral de centenas de milhões de dólares por ano. Possuía os voos diretos, já falei. O último Shah, Mohammed Reza Pahlavi. Os nomes deles são complicados, né? Então, ó, esse Mohammed é o rei, o Shah. Ele era pró-Oriente, pró-Israel, queria fazer o Irã crescer como de parceria com os Estados Unidos, parceria. Aí o povo, a Revolução Islâmica, né, a Revolução foi lá e derrubou o rei.
tomou o poder, os extremistas. Isso que aconteceu. Olha lá, ó. Em 1979 para frente, a coisa começou a mudar. Olha lá, ó. Esse rei, ele era alinhado com os Estados Unidos, Reino Unido, Israel, forte oponente da União Soviética e do comunismo no Irã. Então eles eram oponentes. Ele Então, tipo, não mudou de lado, né? De lá para cá. Totalmente, ele era a favor do Ocidente, ele era a favor de Israel, ele tinha parceria com os Estados Unidos, a população tinha liberdade. Aí depois eles pegaram e... Tudo mudou. Tudo mudou. Em 1979, olha só, pouco tempo, uma revolução popular liderada por clérigos xiitas derrubou o Shah, o rei, e instalou a República Islâmica do Irã, liderada por Khomeini. Seu regime desse Khomeini foi autoritário, teocrático. Teocrático só aceita a religião dele. E envolvido com repressões severas, execuções políticas e apoio a grupos armados fora do país. O que leva muitos críticos, especialmente o Ocidente e países árabes rivais do Irã, como a Arábia Saudita, por exemplo, a chamá-lo de terrorista ou patrocinador do terrorismo. Aí mudou. Aí ele já cortou relação com Israel, já cortou relação com o Ocidente, porque lembra lá do Alcorão? Eles interpretam aqueles versículos ali, ó, como que quem não é da religião deles tem que morrer. Então, esse grupo extremista tomou o país e cortou relação com Israel, cortou relação com os Estados Unidos, cortou relação e ali agora virou uma ditadura. Você tem que acreditar na minha religião, se você não for na minha religião, você vai morrer. A ditadura é isso? E ditadura, você não tem liberdade de escolha de nada. Só assiste na televisão, só assiste o que o governo deixa. E a sua visão tá errada, é a minha que tá certa. E eu vou apoiar quem apoia a minha ideia. Se você E aí for ele contra, começou você vai a... até preso. Ele começou a... Não, lá era morto. Morto mesmo. Aqui no Brasil já teve ditadura. Corte de garganta, corte de mãos, de pés. Todas essas atrocidades, tortura das mais bravas que existe. Tá? Então esse grupo radical tomou o Irã e implantou ali todas essas atrocidades, né? E além disso, ele começou a fortalecer com dinheiro pessoas alinhadas ao pensamento deles. Esses grupos ali da região. Aí nasceu Hezbollah, aí nasceu outros povos ali, outros grupos ali que foram sendo... Por quê? Porque tinha um alinhamento, mesmo alinhamento teológico deles, que quem não for igual a eles tem que morrer. Extremistas. E esse povo extremista tomou o poder do rei. Inclusive hoje eu assisti um vídeo do príncipe, que é da linhagem desse rei, torcendo pro Israel. O príncipe do Irã, o herdeiro daquela gestão antiga. Alinhado com Israel, torcendo para esses extremistas caírem. Para quê? Para voltar à administração anterior. Então quem foi comer, né? A foto do sujeito aí, ó. Hã? É igualzinho quando tem, né? Lá as mulheres são muito massacradas. Sim. Não tem direito Nada. Né? É só eles que têm poder. Só. E se for contra eles, morre. Né? O grupo é extremista. Tá? Então, ao cara aí, ó. Foi esse aí, ó. Ele foi o líder da Revolução Islâmica em 1979. Tá? Já morreu. Teólogo. Esse mundo desse jeito. Sim, ele morreu em 1989. Durou 10 anos aí. 10 anos no poder, só que deixou Só que o sucessor dele, pior que ele. que é o Ayatollah, hoje, deu sequência na administração dele.
E para pior ainda, piorou mais ainda. Tá, então olha só, esse cara aí derrubou o Shah, que era o rei, e criou a República Islâmica. Ó, clérigos governam com autoridade máxima, ele é estudioso, respeitado no mundo xiita tradicional, um grande teólogo aí, na visão deles, tá? E é a máxima autoridade política e religiosa do país. Então, ele não é só um governante, é como se o Papa fosse da Igreja Católica, ele governa o país e é também o líder religioso. É ele. Tá? Ayatollah. Mas não é por votação, não? Não. É por Ele tomou o hierarquia? poder na força, na guerra, derrubou o rei e tomou o poder. Então, olha só. Execuções em massa de opositores, especialmente em 1988, com milhares de presos políticos executados. Olha isso, repressão interna brutal. Quem se levantava contra ele, ó, olha o que acontecia, ó, prisões, tortura, censura, eliminação violenta de movimentos seculares, ó, comunistas e liberais. O pessoal do LGBT aí que defende Irã, vai lá. Mata. Vai lá que eles vão ver, ó. Exportação da revolução, ó. Aí o que aconteceu? Ele começou a patrocinar outros grupos, o Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque. Retórica constante de destruição de Israel e combate ao grande Satã, Estados Unidos. Eles chamam os Estados Unidos de grande Satã. Satã? Atentados ligados a operativos iranianos, aliados... Ó, esse pessoal aí, ó, ataque terrorista em Buenos Aires em 1994, Hezbollah. Atentado à tropa dos Estados Unidos no Líbano em 1983, Hezbollah com apoio iraniano. Aí ele se tornou o pai, esse grupo radical se tornou o pai, o financiador do radicalismo no mundo. Onde ele financia todos os grupos terroristas, Estado Islâmico, todos aqueles que a gente já viu, com dinheiro. Com dinheiro, vindo do Irã. E eles também, eles não têm amor à vida deles, né? Porque eles são... Não. Eles são, né? Então eles não importam. Não, eles morrem pela causa deles. Tá? Então aí com a morte dele em 1989, né? Ele teve doença cardíaca e tal. Aí o sucessor dele é o que está lá até hoje. Até hoje. O Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. E ele detém esse título tanto religiosamente quanto politicamente. Ayatollah é o título. Tá? O nome dele é aquele ali, ó. Said Ali Hosseini Khamenei. Morreu é outro. Hã? Aquele que morreu era outro. é só é o tipo, Aí, isso, de 1979, ele derrubou o Shah, governou 10 anos com tortura, repressão e financiamento terrorista no mundo, e aí o Ayatollah entrou e está lá até hoje. Com essa mesma filosofia de financiamento do terrorista, de toda essa distorção teológica para tentar, como é que fala? Justificar as atrocidades de acordo com o Islã. E a gente viu ali que o Islã, apesar do Alcorão ter essas frases da duplo entendimento, eles entendem, às vezes está lá embaixo, está escrito para não fazer, mas ele pega só a parte de cima ali para tentar justificar. Então esse cara aí, o poder dele é tipo o Alexandre de Moraes. Ele faz o que quer. Tá Ele é acima o... do presidente, acima do parlamento. Ele é o chefe supremo maior, o Ayatollah. Aí ele é a fotinha dele. É isso aí, ó. tá lá, pá, mais caquético do mundo, ainda tá com essa ideia, né? Mãe. É ele aí, ó. Que tinha que estar mudado, né? Então, exportar a Revolução Islâmica,
apoiar grupos islâmicos aliados contra Israel e os Estados Unidos. Eles são totalmente contra o Ocidente. Tá? Antisionismo radical. Israel é visto como uma entidade ilegítima que deve ser eliminada. Resistência à imunologia ocidental, luta ideológica contra os Estados Unidos. Então, tudo que é liberdade, igual, por exemplo, aqui a mulher anda com o cabelo solto, lá não pode. E ele acha que quem anda de cabelo solto tem que morrer, porque não segue a religião Teve dele. um caso recente, aí 1 ano, 2 anos, da moça que... Sim, a moça soltou o cabelo lá e ela deu um montão de chicotada. Eu não sei se mataram ela. Não, mataram. Mataram, né? Deixaram ela. Então, esse povo, eles são radicais. Mas não é o país que é radical. É esse grupo que está administrando o país. Que a gente viu lá que os persas, ele não... Até agora, em 1979, a visão deles era totalmente ao contrário do que é o Irã hoje. Era a favor de Israel, tinha parceria com Israel, tinha parceria com os Estados Unidos, tinha comércio, era um país totalmente diferente. Aí esse povo tomou o poder e transformou no pai da maldade no mundo aí. Então, olha só, os grupos terroristas, que o Irã hoje em dia financia: Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen, milícias xiitas iraquianas, Hamas, né? Jihad Islâmica, milícias na Síria. Olha só coisas, terrorista. E por que o Irã, né, apoia esses grupos? Para estabelecer influência regional e conter a Arábia Saudita também. Olha só, a Arábia Saudita é um país islã. Sério? Arábia Saudita? Sim, Dubai. São totalmente islã puro. Eu vi na entrevista dele, né? São islã. Só que não são xiitas, são sunitas. Então, entre eles são inimigos também. Só que os xiitas São piores ainda. não aceitam quem não é igual a eles. Até entre o próprio Islã. Então, entre eles também tem briga entre eles, entre sunitas e xiitas, grupo terrorista daqui contra grupo terrorista, eles se atacam entre eles também. Tá? Doutrina ideológica, pressão, né? Agora olha o Hamas, gente, olha o Hamas. Isso aqui eu peguei da Constituição do Hamas, a Constituição, sabe a Constituição da lei? Lei, olha no artigo 11, 12, 13, 15, 32, a gente vai ver, a terra da Palestina é uma herança islâmica, até o dia do juízo, não é legítimo desistir de nenhuma parte dela. 13, não há solução para a questão da Palestina, exceto através do jihad. Quem não sabe o que é jihad, pesquisa aí. Jihad islâmica daquele povo do... Como é que é o nome, gente? Hoje minha cabeça está falhando. É um documentário da Brasil Paralelo. Assiste aí o documentário da Brasil Paralelo, Jihad Islâmica. O Islã, no artigo 15, o Islã eliminará Israel, assim como eliminou no passado, está no artigo 15 da Constituição deles. Olha o artigo 32. O movimento sionista, Sião, Israel, tem feito planos há muito tempo e continua tentando expandi-los. Os planos. Ele almeja o controle sobre o mundo, a cabeça dele. E para isso utiliza instrumentos como a mídia, a agência de notícias, cinema, imprensa, escola e currículos educacionais. O sionismo está por trás da Revolução Francesa. Olha isso. Da Revolução Comunista e da maioria das guerras mundiais. Ele também criou as Nações Unidas e o Conselho de Segurança para que pudesse dominar o mundo através dessas instituições. Aí está escrito, o Islã impedirá esses planos, como fez no passado. A lavagem cerebral. Olha o dia do Quddus.
É o dia de Jerusalém. Eu não sei falar essa palavra, é uma palavra árabe, mas significa Jerusalém, tá? Criado pelo Khomeini lá, o Ayatollah. O antes dele, de hoje. É comemorado com o lema: morte a Israel, morte à América. Falei, nosso pai, por que América? América, eles são contra o Ocidente. Não é só contra Israel. Contra o mundo livre. Eles são contra o Ocidente. Mundo livre, você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de pensar, expressar sua opinião. Eles são Tudo. grupos Eles que são são contra contra tudo a Israel. Ser igual eles Tem que são, né? obedecer, abaixar a cabeça para tudo que eles pensam e fazem. Tem que O pensar dia do igual. Queudes. É Queudes, a palavra. Para ser aceito, você tem que pensar igual, tem que adorar o Eles vão mesmo. lá, morte a Israel, morte à América. É o lema deles. É comemorado. Comemorado. Sim. Eu. Aí eu termino a aula de hoje, para a gente entender isso, com essa foto. Essa foto. Tanto terrorismo. Os terroristas do mundo, todos esses radicais, e lá no meio o Brasil. Ao vice-presidente. O Geraldo Alckmin. É o primeiro da esquerda. Esse aqui é o último daqui, ó. Ai, Tudo terrorista, ó. E esse ele aqui tá aqui, o Geraldo. é o Geraldo Alckmin, é o vice. O vice-presidente do Brasil foi a pedido do Lula, lá no Teherã. Tem um Esse monte ano? desse aqui que já aqui que tá. Foi em 2024, 30 de 7 de 2024. Tem uns desses aqui que já Ah, que morreram. morreu, tem uns que Quase morreu, todos aí tem já que morreu, já né? foram. Teve Agora, ataque, né? Aí É. tem, não sei se é 2 ou 3 desses, né? É. Já morreu. Quase todos aí já morreram. Porque Qual são esse ataque são agora que são teve agora, né? não, contra o anterior, Hezbollah, o contra o anterior. Hamas. São os líderes desse povo louco aí desses. E o Brasil lá no meio. Uma reunião lá em Teherã com toda a liderança do terrorismo no mundo. Só pra gente ver aí como é que a gente tá. E o Ocidente, a América, tem que agradecer Israel por estar na linha de frente contra esse povo. Tem que agradecer Israel. Israel está fazendo um favor. Porque se Israel cai, Eles vêm pra cima de eles nós. vão vir para a América. Porque Porque Israel morte é a um dos Israel e objetivos. morte à América. Exatamente. Israel é um dos objetivos, ainda tem mais, né? Então, Israel está lutando para derrubar esse sistema atual. Israel não quer o território do Irã. Israel não quer tomar Ao o contrário do Irã. que eles estão falando, não Ele quer tá, ter tipo, se controle, não quer... Sim, ele está querendo o que agora? Acabar com esses terroristas e voltar ao poder para o Shah anterior. Aquele pro rei, para a dinastia legítima. Porque esses que estão lá hoje no Irã administrando são rebeldes. Grupos rebeldes que tomaram o poder e começaram a patrocinar o terrorismo no O mundo. que Israel quer é simplesmente viver na deles, vamos falar assim. Sim, Não deixam, né? E não deixa. E Eles agora? não aceitam, como se fosse assim, ó, tem aqui, tem um país aqui, um aqui, Sim, um aqui, sim, aqui. sim. Israel tá aqui, para eles Israel não tem que eles não existir, aceitam, eles não entendeu? aceitam. Eles querem tirar Israel do mapa. Exatamente. Mas não é só por causa de religião. Não, por causa disso. Terrorismo. Para não tem que pensar igual eles. Eles Se você não pensa igual eles, por isso que eles falam assim, morte a Israel e morte à América. Então se você é cristão, você tá na linha, filho. Só que na linha deles é o seguinte, eles pregam isso daí, mas uma vez que se eles derrotarem Israel, eles vão partir para a América. Se eles derrotarem a América, vão partir para os vizinhos deles ali, porque o que presta para eles são só Eu recomendo os iguais. fortemente vocês pesquisarem na internet, pesquisa na internet, assistam o documentário, chama The River on the Sea, do Rio ao Mar, que fala do Rio ao Mar em inglês, The River of the... From river to the sea. Isso aí, coloca assim, do Rio ao Mar, documentário da Brasil Paralelo, assista, que vocês vão entender a seriedade que é esse assunto.
e você fica aí defendendo Hamas, defendendo Hezbollah, defendendo Irã, defendendo Jihad Islâmica, assiste, porque se você não é igual eles, você está na linha de perigo para ser degolado. Eles vão matar, eles entram para matar, eles são radicais. Então, Israel está fazendo um favor para o mundo de estar enfrentando esse tipo de gente. Agora, na hora que Israel derrotar eles, Israel vai dar o poder de volta para o príncipe, eu acredito, da dinastia verdadeira, que tinha grande parceria, que até 1979 tinha, tudo funcionava, parceria, negócios, como a gente viu. Então, Israel quer isso, quer viver em paz, só que eles não. Por isso que eles falam que se Israel abaixa as armas, ele deixa de existir. Se eles abaixarem as armas, tem paz. É assim que funciona. Mas eles vão querer paz na visão deles. Na visão deles, eles têm que fazer a limpeza. Então eles não querem paz, não adianta. A paz deles é ser como eles, né? Exatamente. Eles não vão parar, é como se fosse assim. Pra Exatamente. Eles, Israel é uma pedra no caminho, Então mas tem depois que vai ter outras a coisas. gente tem que agradecer Israel por estar na linha de frente, orar por Israel por estar na linha de frente, porque Israel hoje é o que impede eles de avançar. E eles começam a crescer igual o Irã está crescendo, ia fazer uma bomba atômica, Israel vai lá. Agora imagina esse povo com a bomba atômica. Mas você viu hoje? Eles sapecam a bomba atômica lá, acaba com tudo. Eles mandaram falando, até o Arnon estava mostrando que de hoje para amanhã nós vamos ver o que vai virar um. Vai não. Eles fazem Eles gostam de contar terrorismo a verdade. psicológico. Eles Então, davam essa. Mas o mundo em si não, mas eu acredito que se eles não cessarem, terminarem com esse fogo, pode vir Agora, mais países. olha onde que o Brasil tá envolvidos, entrando, um hein? de um lado, outro do outro. E o Brasil, que é um ratinho, não tem poder de guerra nenhum, querendo Olha dar onde que o opinião Brasil para tá o entrando. presidente. E o Lula também falando a mesma É, então, coisa é isso que eu esses tô dias, falando. Presidente nosso querendo dar opinião, querendo. Isso aí, Não é pessoal. momento. Então, hoje foi só. Por hoje eu quis dar dessa explanação aí para a gente entender um pouquinho mais desse conflito e saber com quem que é a verdadeira guerra. A verdadeira guerra não é contra o Irã. A verdadeira guerra é contra esses terroristas que estão no poder no Irã. Tá? Então é importante a gente entender isso, ver, para a gente abrir os nossos olhos, para que você não fique refém do que fica vendo na mídia aí. Tá certo? Então por hoje foi só isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar o joinha aí no YouTube para ajudar a fortalecer. Compartilha. Se inscreva e compartilhe esse conteúdo para que chegue a mais gente, porque é uma desinformação que a mídia faz hoje e a gente precisa divulgar a verdade. Tá certo? Muito obrigado, até mais.